Olá, e começa agora o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje eu convido você, telespectador, internauta, a ficar bastante atento, porque interessa para muita gente. Nós vamos falar o que pode acontecer com as pessoas que têm dívidas. Quais são as formas de execução e também de punição. Muita gente hoje tem algum problema e deve ficar atento. Quem vai dar as orientações, quem vai dar as dicas sobre esse assunto, está aqui ao meu lado, doutor Leandro Leão, ele que é advogado, especialista em direito empresarial. Doutor, primeiramente eu agradeço pelo senhor ter aceitado o nosso convite e estar aqui falando de um assunto tão importante. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa de conseguir aí fazer com que a população também fique atenta em relação a essas grandes novidades do Poder Judiciário. Legal. E, doutor, como eu havia falado na abertura do programa, o assunto é importante, a gente pode ressaltar essa importância em números. No Brasil, são aproximadamente 63 milhões de inadimplentes, de pessoas que têm algum débito e dos mais diferentes níveis e dos mais diferentes valores. Então, sem dúvida, é um assunto que interessa para todo mundo, né, doutor? Com certeza. O índice de inadimplência no Brasil aumentou, principalmente aí em decorrência da pandemia do coronavírus. Então, o pessoal tem que estar atento aí em relação a essas questões de dívida. Agora, doutora, poucas pessoas ainda desconhecem, ou melhor dizendo, poucas pessoas conhecem os riscos que uma dívida pode trazer. Esse assunto ainda não é tão popularizado entre os consumidores, entre os inadimplentes? A dívida hoje, na verdade, o Código de Processo Civil, que regulamenta a cobrança das dívidas, ele sofreu várias alterações antes do novo Código de 2015, justamente para dar maior efetividade às execuções. E no novo Código de Processo Civil, houve aí um convênio firmado entre o Poder Judiciário e os cadastros de inadimplência. Então, automaticamente, uma ação distribuída nos principais tribunais de justiça do país, a pessoa já tem o seu nome negativado. Então, isso já é uma consequência aí daquilo que ela pode sofrer. Fora toda a questão envolvendo a penhora do seu patrimônio, conta bancária, pode um oficial de justiça na sua casa vasculhar se não existe algum bem de valor para ser penhorado. Então, tem todo esse constrangimento que a pessoa pode passar. E nós vamos começar agora explicando para a população o passo a passo, o que pode acontecer. As punições são divididas em dois grupos, né? As típicas e as atípicas. Então, primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador quais são esses tipos de cobrança típicos, né? São chamados até legalmente de cobrança típica. Quais são essas modalidades? O que pode acontecer? Queria que o senhor explicasse detalhadamente para as pessoas. A pessoa, por exemplo, passou um cheque que voltou sem fundos. Esse cheque ele vai ser executado pelo credor. A partir do momento que o credor ele vai em busca do recebimento desses valores, ele tem como objetivo receber o valor in natura, o próprio dinheiro. Então, a primeira pesquisa que se faz quando se ajuiza uma ação, além da negativação do nome, é a penhora de dinheiro online. O juiz, o servidor, por meio de uma senha, acessa um sistema e já envia uma ordem para se bloquear dinheiro via internet do devedor. Essa é uma ordem automática que é feita. Então, isso já acontece há algum tempo. Fora isso, temos a possibilidade de penhoras de veículo, faça a pesquisa também via internet, verifica que é um convênio feito do Poder Judiciário com o Denatran, para verificar se o devedor tem algum veículo no seu nome, já faz a restrição judicial ali mesmo pelo computador, pesquisas de imóveis, também feita de forma online, e também a tradicional ida do oficial de justiça até a casa do devedor, até o comércio do devedor, para verificar se existe algum bem aí um pouco mais valioso que possa ser penhorado.
Então, para a gente entender, o primeiro passo, conhecido pela maioria das pessoas, é a negativação do nome. O nome fica restrito. Fica restrito, perfeito. Segundo passo, ela começa a receber comunicações de cobrança. Por e-mail, hoje, SMS, até WhatsApp, ela começa a ser comunicado dessa cobrança. Ela passa a ser cobrada pelo credor. Pelo credor, isso. Aí, muitas vezes, o credor ele se vale dessa cobrança previamente ao ajuizamento da ação, né? Aí, marketing, telemarketing, etc. Então, essa cobrança pode virar uma ação na justiça. Pode virar uma ação na justiça e dessa ação decorre todas essas possibilidades de penhorar os bens do devedor. Agora, a penhora é a punição ou o meio mais comum de se cobrar uma dívida. O meio mais comum. O que é a penhora? É a individualização do bem dentro do patrimônio do devedor para saldar o seu débito. Então, eu tenho um acervo patrimonial do devedor, ele tem 3 bens que valem R$100. O meu crédito é de R$100. Então, eu pego um deles, eu individualizo, penhoro um e vou levá-lo à expropriação, ou seja, eu levo a leilão, ou pego para mim como forma de pagamento e assim por diante. São as medidas aí chamadas típicas, são aquelas previstas na lei, né? Essa é muito popular, mas ainda assim, para quem não conhece, então a pessoa corre o risco de perder o bem, em compensação à dívida, né? Perfeito, perdeu o seu bem em compensação à dívida. Seja uma caneta valiosa, uma raquete de colecionador, de um famoso tenista, enfim, qualquer bem que tenha um valor de mercado, um quadro, uma roupa que seja muito valiosa, ou a pessoa tem uma TV que vale milhões na sua casa, assim, digamos, porque existem bens, né, de consumo que são valiosos, ela pode perder sim. Agora, para as pessoas também entenderem, em que situações o credor pode lançar a mão desse recurso? Em que situação o devedor está ameaçado? Por exemplo, há um valor mínimo, há um tipo de ação, um crediário numa loja já está sujeito a essa penhora, um empréstimo no banco. Em que situações essa penhora pode ser feita e em que valores também? A partir do momento que ajuiza-se a ação, se tiver o título já executivo formado, por exemplo, tem esse cheque que voltou sem fundos, ou se é um crediário de uma loja que não pagou e essa loja cobra em juízo e o juiz condena o devedor ao pagamento, a gente chama da formação do título executivo judicial, que é a sentença condenatória. Condeno o José ao pagamento do valor de R$750. Condenou, a partir desse momento, o juiz vai dar a oportunidade de pagamento para o devedor. Ele tem uma chance de pagar. A partir do momento que ele não cumpre este prazo que o juiz concedeu para ele, aí sim iniciam-se essas possibilidades de penhora do seu patrimônio. Não há um valor mínimo assim para entrar com a ação? Não existe um valor mínimo. Você pode cobrar de R$1 até... Enfim, o céu é o infinito. A única diferença é a possibilidade de se valer dos juizados especiais, que são um procedimento um pouco mais rápido, mais célere, e até 20 salários mínimos sequer precisa de advogado. E o senhor já advogou em muitos casos de penhora, já que tem, como o senhor falou, desde uma raquete, de uma coleção, não há uma regra. Qualquer coisa que seja imputado, o valor pode ser penhorado. O senhor já lembra de alguns casos desses? Já sim. Eu advogava, a gente fazia contencioso de massa no escritório e recuperação de crédito. Então, a gente tem várias situações aí envolvendo penhoras de obras de arte, porque o devedor ele não queria pagar, mas ele morava num belo de um apartamento, porque existe também aquela questão do bem de família, né? Que não pode ser penhorado, que é o imóvel único do devedor, que serve de residência para ele e para a família. Você não pode penhorar. É bom ressaltar isso, tem algumas exceções que estão livres de penhora. Isso, tem algumas exceções livres de penhora. Falei, poxa, ele mora num bairro tão bacana, um condomínio deve ser altíssimo. Aí eu entrei no Google, verifiquei o valor do aluguel, falei, ele deve ter alguma coisa escondida dentro de casa. Aí nós pedimos para que o oficial de justiça fosse até a casa dele, inclusive eu fui acompanhando, fomos até com polícia, chegamos lá, verificamos obras de arte, esculturas, aí achou um cofre, pediu para abrir o cofre, tinha joias dentro do cofre, piorou tudo. Aí, no final das contas, acabou fazendo um acordo. Essa história também traz à tona outro entendimento, outra reflexão. Que a justiça, ela leva em consideração que uma dívida pode ter diversos fatores. Por exemplo, o imprevisto. A pessoa ela queria pagar a dívida, mas teve um imprevisto. Como até má fé também. A pessoa ter condições e não honrar o compromisso. A justiça leva em consideração tudo isso, né? Então,
quando se tem um crédito, ele precisa ser pago. Se o devedor, ele de alguma forma não conseguiu honrar com o seu compromisso, que ele demonstre isso no processo, deixe claro e faça uma proposta de acordo. Abra a realidade. Olha, aqui está meus recebíveis, eu recebo tanto, sobra para mim por mês que seja R$ 30. Então eu estou fazendo essa proposta de oferta, não é má fé. É o cenário econômico mundial está abalado, mas eu estou querendo sair dessa situação e eu quero demonstrar. Então tem que partir do próprio devedor essa boa-fé, mas é o que a gente não vê acontecendo aí no judiciário afora, né? O senhor antecipou até outra pergunta que eu já ia fazer, mas eu quero que o senhor discorra mais sobre esse tema. Para evitar essas medidas mais radicais, o que o devedor deve fazer, já que ele quer mesmo pagar a dívida e não tem condição? O devedor que ele quer pagar a dívida, ele sempre deve demonstrar a sua intenção em fazê-la. Como? Peticiona no processo, junta o extrato, já se antecipa ao juiz, junta os extratos bancários, abre a sua casa para o oficial de justiça poder visitá-la e faça propostas de acordo condizentes com aquilo que vai caber no seu orçamento. Abra o jogo, porque se ele não abrir o jogo, o juiz ele vai poder investigar. Porque a execução serve justamente para isso, para que o juiz possa invadir a esfera patrimonial do devedor em busca de bens. Então, para que ele possa demonstrar sua boa-fé, olha, eu já estou abrindo tudo o que eu possuo, todos os meus recebíveis, estou fazendo essa proposta de acordo. Eu não consigo passar disso. Se a situação melhorar, eu faço uma nova proposta. Ele tem que demonstrar sua boa-fé e sua intenção de pagar. Agora sim vale aquele ditado que a gente estava comentando antes do programa. Não nego, não negar é importante e pagar quando puder. Pagar quando puder, ou como puder. Correto. Agora, tem uma outra categoria que são as chamadas dívidas atípicas, que são novas no próprio código e também vem ganhando espaço no noticiário, né? A gente vai falar mais sobre isso, então eu queria que só que desse uma introdução do que se tratam essas dívidas atípicas. Kleber, o negócio é o seguinte, em razão do grande número de processos judiciais que nós temos hoje, o último levantamento feito pelo CNJ 2019, quase 80 milhões de processos em trâmite, a taxa de efetividade dos processos de execução é muito baixa, inclusive eles demoram 3 vezes mais do que os outros processos. Veio uma inovação no código permitindo umas medidas chamadas atípicas. Quando eu falo de típicas, são aquelas previstas na legislação. Atípicas são medidas que não estão previstas na legislação. E essas medidas, elas vão restringir direitos do devedor. Como, por exemplo, você que deve dinheiro, pode ter a sua CNH, a sua carteira de motorista suspensa. Pode ter o seu passaporte apreendido. São medidas restritivas para quê? Para forçar o devedor a querer pagar. Doutor, eu vou pedir licença e te interromper um minutinho, porque esse assunto é muito interessante e a gente vai falar muito mais sobre isso no próximo bloco. Não perca, olha, entre outras coisas, sabia que aquela conta que você tem para ouvir música ou para acessar a internet podem ser bloqueadas por causa de uma dívida? Pois é, o doutor Leão vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. E nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Análise Direta, que hoje está tratando do assunto execução de dívidas, ou seja, o que pode acontecer com as pessoas que têm algum tipo de débito, alguma dívida, né, no mercado. Quem está falando sobre isso, nosso convidado de hoje está aqui do meu lado, o doutor Leão, e a gente interrompeu o primeiro bloco, nossa conversa no primeiro bloco, no auge do assunto, que são as dívidas atípicas. Então, eu queria retomar, lembrando o que pode acontecer. O que a lei prevê de novo? O senhor já deu um ensejo, né, falando da apreensão do passaporte, inclusive pessoas famosas já viraram notícia por causa disso, também a CNH, a suspensão. O que mais pode acontecer que as pessoas ainda não sabem por causa de uma dívida? Justamente por conta desse volume astronômico de processos de execução e da baixa taxa de êxito obtida, em razão da utilização de subterfúgios para justamente se furtar
do pagamento da obrigação. Por exemplo, eu não vou deixar nenhum dinheiro na minha conta corrente para que não seja bloqueado nenhum valor por meio da penhora de dinheiro online. Vou movimentar a conta do meu filho. Os devedores se valem disso. Não vou ter nada no meu nome, sempre em nome de terceiros. E continuar a minha vida normal. O credor fica a ver navios. Pensando nisso, foi que o novo Código de Processo Civil, que foi promulgado em 2015, entrou em vigor em 2016, previu a possibilidade do juiz tomar medidas atípicas, ou seja, medidas diferentes, novas daquelas já previstas na legislação. E isso tem trazido resultados positivos. Por quê? Porque são medidas que vão coagir, isso é verdade, vão coagir o devedor ao forçar o devedor ao pagamento da dívida. Ai, mas isso não fere texto constitucional. Não, negativo. Não está atingindo a pessoa do devedor, porque nós tínhamos antigamente, na lei das 12 etapas do direito romano, a dívida era cobrada de duas formas. Ou o devedor e seus familiares viravam escravos, ou o devedor, ele era fatiado e cada pedaço entregue para o credor. Olha a loucura. Era o princípio da cobrança, era esse? Era desse jeito, era isso que acontecia. Hoje em dia, graças a Deus, senão tinha gente que tinha que passar no moedor de carne, né? Pelo amor de Deus que isso não acontece hoje. Ah, mas isso não remonta ao tempo antigo? Claro que não. Isso é o mesmo princípio daquele devedor de alimentos. O devedor de alimentos que não paga, os 3 últimos meses do ajuizamento da ação, ele não tem uma ameaça de ser preso? Se ele pagar, ele vai ser preso? Pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia. Ele não vai ser preso? A lei não prevê isso? Sim, é o mesmo princípio adotado pelas medidas atípicas. Olha, ou você paga, ou terá a sua CNH suspensa. Ou você paga, ou terá o seu passaporte apreendido. Então, é uma medida justamente para abalar o psicológico do devedor. Isso tem dado certo e tem dado resultados bem positivos. E como o senhor falou, esse princípio não é novo, né? Eu me lembro, em uma reportagem de economia que eu fiz na Associação Comercial, com o diretor da Associação Comercial, Marcel Solimeu, conhece o doutor Marcel Solimeu, muito conhecido no meio, e há bastante tempo ele atua na Associação Comercial. Ele me contou uma história, certa vez, do princípio do crédito em São Paulo. E as primeiras cobranças como eram feitas. Na época, quando uma pessoa deixava de pagar, eles mandavam para casa da pessoa uma bandinha, uma banda de música com um palhaço fazendo acrobacias, fazendo aqueles truques, malabarismos, e cartazes escritos devedor, caloteiro, e ficavam lá tocando na frente da casa da pessoa, constrangendo ela até pagar a dívida. Era eficiente o método, né, doutor? Mas o Código hoje de Defesa do Consumidor proíbe isso, também não pode mais esse tipo de constrangimento. Mas essas medidas restritivas têm surgido efeito, mas não só essas, como a gente vai poder dar outros exemplos aí no decorrer da nossa conversa, de medidas que possam aí efetivamente forçar o devedor a adimplir a sua obrigação. O senhor remeteu ao direito romano, os princípios, as bases, os pilares do direito de hoje. E, de certa forma, essa medida representa uma evolução, sim, do direito, já que, como o senhor também falou e ponderou, essas medidas judiciais de cobrança até então eram pouco eficientes, elas traziam pouco resultados práticos. Essa incrementação é uma evolução na sua avaliação? Com certeza, é uma evolução, justamente porque todo mundo já conhece qual é o roteiro de uma execução. Então já sabe como se furtar. Qual que é a ideia? Pegar o devedor desprevenido. Quando surgiu a penhora de dinheiro online, era uma grande novidade, porque antes como se penhorava dinheiro? Oficiava o banco, aí chegava o oficial de justiça na boca do caixa, falava com o rapazinho na boca do caixa e ele ia lá para dentro falar com o gerente já ligava para o cliente já dava uma ordem para transferir o dinheiro e não pegava o dinheiro. Veio a penhora online, como a penhora online fez, o juiz entra direto, tira o intermediador banco, o juiz direto vai lá e manda a ordem e já há o bloqueio. Olha a surpresa. Agora veio essas medidas atípicas justamente para trazer esse elemento aí novo, para surpreender justamente o devedor em relação a coagi-lo no pagamento daquilo que ele se obrigou e não cumpriu. E apesar da gente usar termos fortes como coagir, é sempre importante lembrar, né? Essas medidas têm como alvo, como objetivo, aquele pagador que age de má fé, que tem condições e não honra, acaba prejudicando
uma terceira pessoa, né, doutor? Com certeza, é sempre aquele ditado, né? Os bons pagam pelos maus. E existem muitos devedores aí que são contumazes, ardilosos. Até tem um professor num artigo que chama esses devedores de devedores aí cafajestes. Até um termo muito forte, né? É forte. Devedor cafajeste. Que é aquele devedor que é um pobretão no processo. Ele não tem nenhum gato para puxar pelo rabo. Que ele declara, né, no processo. Que ele declara, que verifica-se que ele não tem R$1 na conta, absolutamente nada, mas fora do processo leva uma vida de luxo. E é curioso também falar isso, porque uma das provas contra esses devedores acabou sendo as redes sociais. Muitas pessoas que ostentam viagens, patrimônios nas redes sociais, acabam pagando por isso se tiverem dívidas, né? Com certeza, é o famoso ostentador. Eu não tenho nada no processo, mas viajo a cada 3 meses para fora do país, compro carros novos, só ando com roupa de grife. Então é esse tipo de devedor que essas medidas atípicas vão atrás. Querem pegar esse tipo de devedor que consegue se valer de subterfúgio de terceiros para esconder o seu patrimônio e continuar tendo uma vida aí de luxo sem ser incomodado pelos credores. Foi esse o entendimento que a Justiça teve em relação ao caso do ex-jogador, o Ronaldinho Gaúcho, já que ele recebeu uma multa ambiental pesada e fizeram uma varredura nas contas bancárias dele. Parece que encontraram uma conta com 10 ou 12 reais, se não me engano, não lembro a quantia exata, mas foi esse entendimento que a Justiça teve em relação ao ex-jogador? Kleber, muito bem observado. Imagine, Ronaldinho Gaúcho, sabe, um ícone do futebol mundial. Tem dinheiro ou não tem? Muito. Tomou uma multa ambiental e não se achava nenhum patrimônio passível de penhora no nome dele. E foi mais ou menos na época que ele foi nomeado embaixador do turismo do Brasil. O que se determinou a Justiça do Rio Grande do Sul? A apreensão do passaporte. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão. O STJ foi lá e manteve a decisão da apreensão do passaporte dele e do seu irmão para até o pagamento da dívida ambiental. Sabe o que aconteceu no final das contas? Fizeram um acordo. Correto. Agora, quais os outros tipos de medidas que podem ser tomadas e que já foram tomadas até na prática, que o senhor pode relatar para a gente, atípicas? A norma ela é aberta. Não tem um rol previsto de quais são as medidas. Então, vai no imaginário aí do advogado. Entra muita criatividade e a sensibilidade do advogado, Perfeito. né? O que acontece? Medidas atípicas que possam ser tomadas. Imagina que o devedor ele é apaixonado por futebol. Frequenta estádio, tem sócio torcedor. Posso pedir como credor uma medida para o juiz impedir este devedor de frequentar estádio, cancelar o sócio torcedor dele? Claro que pode. Por que ele está gastando dinheiro com isso e não está me pagando? Outra coisa, ele é um aficionado por filmes. Tem aí vários streams de filmes ou até de música. Posso pedir o cancelamento dessas contas de streaming como medidas atípicas? Claro que pode. Posso pedir a um ostentador que gosta de ostentar nas redes sociais, posso pedir a suspensão da conta das redes sociais dele até ele pagar a dívida? Eu entendo que pode, são medidas atípicas para forçá-lo ao pagamento de uma obrigação de pagar quantia. E qualquer dívida está nesse rol? Por exemplo, nessa pandemia, como o senhor lembrou bem no início do programa, essas dívidas aumentaram, a inadimplência aumentou porque a situação econômica também era mais difícil. E só para a gente ter um exemplo, em relação a alunos de universidades, a inadimplência aumentou em 60%. Então, devedores, por exemplo, de escolas, pais que têm filhos em escolas, ou estudantes universitários, podem correr esse risco? Podem. Qualquer tipo de dívida está sujeita às medidas atípicas. Estão sujeitas às medidas atípicas. E vale lembrar que existem sim mecanismos para que este devedor, que é um devedor sazonal, possa não sofrer essas medidas, demonstrando a sua boa-fé. O que esse dispositivo das medidas atípicas busca é justamente esse devedor cafajeste. E é legal esse termo que o senhor usou, devedor sazonal. Ou seja, para quem não sabe, é um devedor, uma pessoa inadimplente em um determinado período. Por exemplo, a pandemia. E sendo um período atípico de maior dificuldade, isso pode ser alegado na justiça. Então, isso, vamos dizer, é um argumento
pró-devedor, é um argumento que pode favorecer o devedor, um momento desfavorável. Claro, tem muita gente hoje passando por uma série de dificuldades justamente por conta da economia mundial. E ele não está naquela situação porque ele deseja. Ele tinha um comércio que fechou, era dono de uma barbearia que não pôde ir para frente. Enfim, diversas situações. Era um autônomo, tinha uma agência de turismo, que o turismo a gente sabe que, enfim, perdeu muito também em razão dessa pandemia. Então, é o devedor que ele não consegue pregar os seus olhos à noite porque sabe que existem dívidas. Essas medidas não são para eles. Essas medidas não é para você que é um devedor de boa fé, mas isso tem que ficar demonstrado no processo. Legal. Agora, é muito comum as pessoas esperarem aquele famoso prazo de 5 anos para a dívida caducar. Mas será que isso realmente funciona? Será que isso realmente está respaldado pela lei? Bom, isso o doutor Leão vai responder no próximo bloco, no terceiro e último bloco do programa Análise Direta. Então, não saia daí. E voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que é gravado no estúdio da HIT aqui em São Paulo. Hoje nós estamos falando do que acontece quando as pessoas têm uma dívida e quais são as formas de execução dessa dívida, o que pode acontecer com as pessoas. Aqui ao meu lado o nosso convidado, doutor Leão, que é especialista em direito empresarial e também em casos como esse, né, de cobrança e dívida. A gente está falando dessas formas atípicas de cobrança, né, doutor? E do risco que as pessoas correm. O senhor descreveu muito bem essas novas normas, essas novas previsões da lei. Agora, muita gente se apega ao prazo de 5 anos para a dívida caducar e ficar livre dessas ameaças, desses riscos. Isso realmente procede? A lei prevê esse prazo de 5 anos para a pessoa se libertar do débito? Na verdade, dependendo da origem do débito, o prazo será sim de 5 anos, mas a partir do momento que essa dívida é proposta, é ajuizada, esse prazo já não existe mais, a não ser que o processo fique parado. Se o processo ele estiver sempre sendo movimentado pelo credor, em busca do patrimônio do devedor, esse prazo aí pode se alongar. Eu, por exemplo, tenho um cliente que há 23 anos ele tem um débito com uma faculdade, há 23 anos. Nossa, seu cliente é meu cliente, só que na época ele não conseguiu pagar, já tentou por diversas vezes fazer acordo, existe uma questão muito abusiva aí de valores que estão sendo cobrados e nós já estamos terminando a negociação esse ano para pôr fim a essa dívida. 23 anos o processo em trâmite. 23 anos, 23 doutor? anos. E o que acontece? Depois dos 5 anos, a restrição continua. Ao longo desses 23 anos, quais são as consequências que a pessoa que deve sofre em relação à tramitação desse processo? As restrições dos cadastros inadimplentes caem depois de 5 anos. Então, depois né? de 5 anos, é bom ressaltar, ela fica livre de ter o nome sujo. Isso, em relação àquela dívida. Mas as medidas de penhoras continuam dentro do processo, tanto as previstas em lei quanto as atípicas. E essas medidas atípicas justamente vieram por conta desses processos que perduram há anos e o devedor não paga. Sem solução. Sem solução. Sem solução. E, poxa, mas e o teu cliente não fez nada? Claro que fez. Diversas propostas, mas o credor não aceitou. E isso é uma grande aí, escola, conhecida nacionalmente, inclusive. Não aceitou, ele é um empresário, etc., mas não quis. Só aceito receber tal valor, mas ele consegue pagar dessa forma, assim, não aceitar, não aceita. O juiz não pode obrigar o credor a aceitar um acordo. Não pode obrigar. É por isso que, inclusive, a gente tem a possibilidade, aí, antes do ajuizamento da ação, valermos das conciliações prévias, né? São as chamadas juntas de conciliação. O acordo sempre é o melhor caminho. Com certeza. Inclusive, o novo código prevê, antes mesmo do embate jurídico, se assim eu posso dizer, a tentativa de conciliação. Porque antes do novo Código de Processo Civil, o devedor era citado para se defender. Hoje não. Hoje ele é citado para comparecer numa audiência de conciliação e mediação. Então ele recebe uma cartinha em casa do Poder Judiciário, olha, antes de você se preocupar em se defender,
vai lá no fórum, no dia tal, no horário tal, para conversar, tentar fazer um acordo. Não teve acordo, aí depois você se preocupa em se defender. Então, a conciliação, a autocomposição, ela é muito valorizada e incentivada, inclusive, na própria legislação. Agora, a justiça leva em consideração o quanto o devedor recebe, se as parcelas vão caber no bolso dele, as necessidades que ele tenha além daquela dívida, tudo isso é levado em consideração? Isso pode ser levado em consideração para a aplicação das medidas atípicas, mas num acordo, quem tem que efetivamente dar o aceite é o próprio credor, porque o direito é dele. Ele, simplesmente, se eu tenho um crédito de 1 milhão e a pessoa quiser me pagar R$1 eu aceitar, eu posso? Posso, não tenho problema nenhum. Mas o juiz ele pode me obrigar a aceitar esse acordo? De jeito nenhum, porque esse direito pertence a mim. Então, como credor, eu tenho que analisar se o meu devedor vai suportar ou não o pagamento daquela parcela a qual ele está aí tentando fechar um acordo. Cabe ao juiz apenas e tão somente homologar. O juiz vai observar o quê? Poxa, esse devedor, ele tem tentado fazer acordo, ele tem se demonstrado interessado em resolver o problema. Eu não vou deixar passar das medidas típicas nesse processo. Vai ficar assim. Ou o credor senta e aceita de alguma forma o recebimento da forma que o devedor consegue pagar, ou então ele não vai receber nunca. Porque o juiz ele não pode forçar ninguém a um acordo. Agora, uma coisa é fato, né, doutor? Quando não há um acordo, os dois lados acabam saindo perdendo. Com certeza. A perda é mútua. A perda é mútua. Num acordo, há o quê? Concessões. Olha, eu cedo um pouquinho aqui, você cede um pouquinho ali e assim por diante. Às vezes oferece um bem em garantia para poder deixar o credor um pouco mais tranquilo no que diz respeito ao pagamento. Enfim, um acordo é sempre a melhor opção, ainda mais nos dias de hoje. Porque um processo judicial não é barato o custo, não. É bem alto. E isso é outro detalhe muito interessante, porque quem perde a ação acaba tendo que arcar com esses custos, né? Verdade. Além do débito, o devedor precisa pagar os honorários advocatícios da parte contrária, que variam de 10% a 20% do montante devido, mais todas as custas e despesas processuais que o credor teve. Então, esse valor só tende a aumentar. Fora, que eu até brinco, né, falo com os meus clientes e os meus alunos, o melhor investimento que se tem é um crédito ajuizado, uma ação ajuizada na justiça. Por quê? Qual é o investimento hoje que te dá atualização monetária em 1% ao mês? Verdade. É o que acontece hoje. Correto. E lembrando, depois que o senhor citou esse detalhe dos custos processuais, me lembrou uma história. Fazendo uma pesquisa, me preparando para essa entrevista, eu me deparei com um caso do Mato Grosso, se não me engano, que um segurança processou o ex-patrão dele e perdeu na justiça, e ele tinha que arcar justamente, como o senhor falou, com as custas, né, o termo técnico, as custas do processo, e ele não tinha como. E ele foi condenado à justiça a prestar trabalho comunitário, ou seja, ele teve que pagar com o trabalho dele. É mais um exemplo de caso atípico que está sendo aplicado, né? Com certeza. Esse é um exemplo, já vi casos pedindo, por exemplo, que eu acho que vai um pouco mais além, a proibição de participar em concurso público, eu acho que vai um pouco mais além daquilo que é... Esse é grave, né? Eu acho que é um pedido que é um pouco mais rigoroso e também proíbe até a pessoa de exercer alguma função. Já verifiquei também pedidos no sentido de colocar na fatura do cartão de crédito do devedor esse débito. Mas aí também o juiz, a pesquisa que eu fiz, não deferiu, porque você está empurrando o seu débito para a operadora de cartão, né? É verdade, é verdade. Então, coloca lá, vai acreditando todo mês para mim, a operadora de cartão de crédito que se entenda depois, não. Ou penhora de limite de cartão de crédito, também já verifiquei pedidos dessa natureza, mas que também não foram para frente. Então, vai do imaginário do credor, vai do imaginário. Agora, o outro detalhe importante, né, na contramão disso, o que é preservado pela lei? Onde esses modelos atípicos não podem tocar? Não podem tocar nenhuma espécie de penhora, vai ser permitida. No bem de família, que é o imóvel único que serve de residência para o devedor e para os seus familiares, esse não pode ser penhorado.
Existem algumas exceções dentre as exceções, mas vamos ficar só com essa no que diz respeito à impossibilidade de penhora, portanto, também de aplicação de qualquer outra medida. Penhora de vestimenta, quando o valor é razoável. Então, se você tem uma roupa, você não pode ser penhorada, mas tem aquela mulherada que gosta de um sapato da sola vermelha que custa uma fortuna, né? Que custa aí, sapato que custa 7, 8, 10 mil reais, 15 mil reais. Pode ser penhorado? Pode, quando é de Atenção, elevado mulheres. valor. Atenção, mulheres que gostam desse tipo de sapato, viu? Pode ter, e estão devendo, pode ter esse sapatinho penhorado. Os bens que guardam nessa residência não pode, exceto os de elevado valor. Então, a pessoa tem uma casa que tem 5 TVs. Poxa, e uma das TVs é uma TV de última geração, que tem TV que custa 30, 40, 50 mil reais. Não é elevado valor? Essa poderia ser penhorada, mas, como regra, não pode ser penhorado bens que guardam nessa residência. São alguns exemplos. Conta salário. Salário. Salário é uma coisa que não se pode mexer, né? Salário é uma coisa que não se pode mexer. Pelo texto da lei, ele é impenhorável. A não ser se for para pagamento de pensão alimentícia decorrente de direito de família. Aí pode-se penhorar um percentual. Fora isso, ele é impenhorável. Agora, eu lembro da primeira decisão que determinou a apreensão de uma carteira de motorista. Era a dívida de um homem com uma escola, era a escola dos filhos dele. E houve uma grande polêmica, porque uma das alegações é que, por ser um documento, também cerceava o direito de ir e vir dele, de dirigir o carro, o veículo dele. Como está o entendimento da Justiça em relação à carteira de habilitação e aos documentos, fora o passaporte, que a gente já sabe? O STJ, ele, inclusive, no decisão recente, ele fixou alguns parâmetros para se utilizar essas medidas atípicas. Quais são esses parâmetros de forma bem básica? Primeiro, esgotamento das medidas típicas. Já tentou todas aquelas medidas previstas na lei? Nenhuma deu certo? Tá bom. Primeiro requisito preenchido. Segundo, ser um devedor contumaz, ser o tal do devedor cafajeste. Uma vida pobre no processo, mas um verdadeiro ostentador fora. Segundo requisito é esse. E o terceiro requisito, proferir uma decisão fundamentada. Preencheu esses 3 requisitos aí, pode ser feita essas medidas atípicas. Ah, mas a apreensão da CNH, ele é um taxista, ele é Justamente. um motorista de aplicativo. Aí você já está restringindo a profissão, entra no rol das impenhorabilidades. Aí não vai poder. Então, isso é levado em consideração. É nesse ponto que eu queria chegar. Com certeza. É a mesma coisa de não poder penhorar a máquina de costura de uma costureira. É a mesma coisa. Você vai tirar a fonte de sustento, de renda e até impossibilitar de vez o pagamento da dívida. De vez, e levar a pessoa à insolvência, né? Com certeza. Então, quando é utilizado para fins de trabalho, não pode, igual um piloto, ter o seu passaporte apreendido, o piloto de avião. Ter seu passaporte apreendido. É um instrumento de trabalho, ele não vai poder, isso não é uma medida que vai poder atingi-lo, já que afetará diretamente o teu meio de sustento. Doutor Leão, eu agradeço muitíssimo a presença do senhor. Esse assunto ainda renderia horas e horas de conversa. Eu tenho certeza que muita gente está se interessando pela importância do assunto e também pela curiosidade. E eu reservo esses minutos finais para você se despedir e também deixar aí seus contatos, suas redes sociais, enfim. Quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre esse assunto, como deve fazer? Eu agradeço o espaço, a você, Kleber, e você, telespectador, quiser saber mais sobre esse assunto, pode me acompanhar nas redes sociais, @LeandroCleão, @LeandroCleão, tá certo? É isso aí. Muito obrigado, doutor Leão. E se você gostou dessa entrevista, eu gostei muito particularmente, você pode assistir de novo. Essa e outras entrevistas que estão nas nossas redes sociais. Então vai lá no Facebook, Facebook/programa Análise Direta e no YouTube, YouTube/HIT Notícias, no canal HIT Notícias no YouTube. Ou então você pode entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp, mandar dúvidas, sugestões, enfim. Vai lá e manda uma mensagem para a gente. Para você que está fora do Brasil, já que nosso programa é transmitido para 190 países pelo canal 1 Europa, é só colocar o 5511 99224 7760. Repetindo, 5511 99224 7760. E continue ligado, porque aqui no programa Análise Direta você sempre tem um entrevistado renomado falando de um assunto importante para o seu dia a dia. Então, até a próxima.